Olá, meu querido amigo e irmão, minha querida amiga e irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui a sua amiga e sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série da vida no mundo espiritual, o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 28, sob o título Em Serviço. Antes, como eu sempre faço, quero te convidar para que tu curtas e compartilhe esse vídeo com as pessoas que tu sabes que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. Lembrando que quando nós curtimos os vídeos aqui, nós estamos então não somente auxiliando o canal, mas também ajudando para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e partilhe também com outras pessoas. Que a nossa ideia central é essa, não é mesmo? Partilhar coisas boas e a instrução que estamos recebendo aqui com outras pessoas para enriquecermos o maior número de amigos e irmãos possível. Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar a nossa leitura e posteriormente eu vou aqui tecendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou:
resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Olha só, gente. Esses irmãos que são os samaritanos, que são esse grupo de benfeitores que trabalham favorecendo ali o auxílio aos irmãos do umbral, eles então entraram em contato através desse aparelho que parece um tipo de rádio, e eles então avisaram que estavam chegando com um grande número de pessoas que foram ali recolhidas, pessoas que estavam em estado deplorável. E aí aqui eles estão organizando as câmaras de retificação para poder receber esses irmãos. E a gente percebe que Tobias, então, é aquele que coordena toda essa equipe, e nós vemos aqui a boa vontade da querida Narcisa, que posteriormente tornar-se-á grande amiga do nosso querido amigo André Luiz. E nós vemos também a boa vontade de André Luiz em servir, não é mesmo? Porque ele, como nós já vimos no capítulo anterior, quando ali começaram a acontecer, aquela operação de benfeitoria que Tobias ia fazendo conforme ia magnetizando aqueles irmãos que estavam ali em grande adoecimento mental devido às suas próprias escolhas errôneas, eles iam expelindo, expurgando aquele material escuro como se fosse um vômito, não é mesmo? E ele, quando viu Narcisa ali sozinha limpando tudo, ele se ofereceu, então, o André Luiz, para trabalhar junto. E aí no final do capítulo anterior ele nos diz a satisfação dele como médico estar reiniciando a vida ali através da enfermagem que ele estava prestando ali, rudimentar, no auxílio da limpeza. Porque como é importante, não é, gente, manter o ambiente limpo, inclusive na espiritualidade. Então nós percebemos que organização e limpeza, ela faz bem em todos os setores, inclusive no setor espiritual. E aqui nós vemos a preocupação desses irmãos, não é mesmo? Em organizar tudo e receber esses pobres irmãozinhos que estão saindo amparados dessa zona trevosa do umbral, porque o umbral, como nós já vimos aqui nos estudos, ele tem as zonas de trevas mais superiores e as mais inferiores até as mais densas trevas. Então, pelo jeito, esses irmãos estão ali nas mais densas trevas, recolhendo esses pobres irmãos.
que se deixaram recolher, não é mesmo? Porque eles também têm que se deixar, eles têm que se proporcionar essa condição de se deixar levar. E enquanto as densas energias que eles ainda têm não são desfeitas até uma certa parte, não é possível que eles saiam da zona umbralina, porque a zona umbralina é criada pelas próprias mentes deles. Então, conforme essa resistência vai sendo desfeita com o passar do tempo, eles vão se permitindo que os outros irmãos queridos, como os samaritanos, se aproximem para auxiliá-los, que é o que vai acontecer com esse grupo de pessoas, com esse grupo de espíritos que ali estão. Então, relendo a parte que nós já lemos para nós podermos dar continuidade, André Luiz nos diz o seguinte: e descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto os 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não podia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Então, olha só, gente, a satisfação do André Luiz. Ele estava tão feliz de servir aos irmãos que necessitavam e o trabalho lhe fazia tão bem ao espírito que ele nem se preocupava com a compensação do bônus hora, que foi isso a princípio que o levou até ali, porque ele quer ter esses bônus horas para poder visitar a família, não é mesmo? Então ele está à procura desses bônus horas quando ele vai ali pedir trabalho aos ministros. Só que agora, nesse momento aqui, que ele já está mudando o seu padrão moral, que ele já está transformando cada dia mais e mais beneficamente o seu espírito, ele está feliz, se sentindo recompensado por trabalhar, por servir. Olha que lindo, gente. Que mudança, não é mesmo? Mudança que nos serve de exemplo lindo para ser seguido, não é? Continuando a nossa leitura, então. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Olha que coisa linda a descrição que André Luiz faz da querida Narcisa. Ele diz que ela era uma velhinha muito querida, como se fosse um livro sublime de bondade e sabedoria. Olha que lindo, gente. E aí eles começam a entrar em conversação, porque André Luiz percebeu ali a generosidade, a bondade, o carinho com que Narcisa tratava aqueles pobres irmãos, os pacientes ali nas câmaras de retificação. Ela era gentil, carinhosa com os irmãozinhos que ali estavam permanecendo para tratamento ainda. Então ele gostou daquele jeito gentil dela, atraiu, porque quem não é atraído pelo carinho, pela gentileza e pela boa vontade, não é mesmo?
Então ele foi ali começar a conversar, se aproximar da querida Narcisa. Vamos ver o seu diálogo com ela. Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz nos diz: Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e a nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Olha que coisa linda, gente! E essa é a lição final deste capítulo que aqui se encerra. Narcisa estava ali já há mais de 6 anos trabalhando nas câmaras de retificação, a pedido da querida ministra veneranda. E a ministra veneranda lhe indicou esse trabalho para que ela pudesse retificar os sentimentos, para que ela pudesse transformar situações vivenciadas anteriormente. E ela desejava então retorno à Terra para estar junto dos seus queridos. Mas para que isso acontecesse, ela precisava reequilibrar os sentimentos. E ela estava ali gentilmente trabalhando, servindo a esses irmãos mais necessitados, chegados do umbral, que estavam ali internados nas câmaras de retificação, tratando-os a todos com carinho maternal, como nos diz André Luiz aqui. No próximo capítulo nós vamos ter mais notícias sobre as questões aqui vivenciadas por nossos irmãos e que nós possamos então refletir sobre esse lindo capítulo que vimos hoje e possamos então nos fortalecer nos ensinamentos aqui recebidos da espiritualidade superior e desses amigos tão queridos que, através do nosso amigo André Luiz, vem falando ao nosso coração desde o primeiro capítulo. Desta forma, meus queridos, antes de me despedir de vocês, os convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nós partilharmos o Evangelho no lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para nós partilharmos os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras a partir do momento do passe, para nós recebermos os fluidos benéficos e regeneradores da espiritualidade superior. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso,
que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre querido, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que os nossos venerandos e gentis benfeitores espirituais continuem nos estimulando aos caminhos do bem e da reconstrução de nossos espíritos, e que nós continuemos dedicadamente fazendo com boa vontade a nossa parte, com grande gratidão a tanto amor que nunca nos desampara nem nos deixa a sós. Um grande beijo no coração de todos e de todas, e até o nosso próximo encontro, meus amados. Muita paz e harmonia a todos nós.